Vamos seguir aqui porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem 15 dias para apresentar uma defesa prévia da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República devido à sua atuação para pressionar, de acordo com essa denúncia, o governo dos Estados Unidos a impor sanções e tarifas ao Brasil. O prazo começou a contar devido à publicação de edital notificando o parlamentar após a determinação do Alexandre de Moraes, o ministro. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e a notificação por edital é uma medida adotada se desconhecido o paradeiro do acusado ou se esse criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência. Em decisão, Moraes disse que Bolsonaro está nos Estados Unidos para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível, na realidade, responsabilização judicial. Para Moraes, Eduardo Bolsonaro declarou expressamente que está nos Estados Unidos para se furtar a aplicação da lei penal. Além disso, considerou inequívoca a ciência do deputado sobre a denúncia apresentada contra ele por ter se manifestado sobre a acusação. Bom, essa questão de notificação por via edital, inclusive ontem eu vi que foi inclusive motivo de discussão de ambas as partes, tanto direita quanto esquerda. O ministro pode fazer isso, essa notificação por edital? Ele pode, Mariana. Existem as hipóteses da citação por edital, que a gente chama no direito de citação ficta. Agora sim, tem um detalhezinho aí em relação a isso. Ela não pode ser feita de qualquer forma. Por isso, a justificativa do Alexandre de Moraes. Olha, ele está em local desconhecido, diferente do outro réu, que mora há 10 anos nos Estados Unidos, tem um endereço conhecido, então foi expedida uma carta rogatória, ou seja, um pedido para que a justiça americana cumpra essa citação. E caso a justiça americana se negue, aí também pode ser via edital, tá? Porque é a maneira de você fazer a citação. Agora, veja bem, esse é um caso público e notório. Todo mundo tem ciência disso. O próprio Eduardo alega que ele foi para os Estados Unidos porque se diz um perseguido, se diz alguém que está lutando pela liberdade em seu país, etc. Sem entrar no mérito do argumento dele ou não. O que ele está dizendo é, fui para os Estados Unidos para me furtar a aplicação da justiça, seja essa aplicação da lei correta ou não. Então, nesse sentido, a determinação da citação por edital é adequada. Porém, eu penso o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, falta um pouco de cautela para ele. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Eu pediria também medidas nos Estados Unidos para localizar o Eduardo antes de pedir a citação por edital, para que não restasse nenhum tipo de dúvida, falar, ele não se encontra, não está tendo colaboração, aqui. Abre precedente para discussão, Porque abre um precedente para discussão. E eu acho que esse tipo de caso ele tem que ser tratado de forma a evitar esse tipo de debate, evitar esse tipo de polarização. E aí eu vou trazer, inclusive, a fala do Caiado, quando ele falava sobre a questão das IaaS e data center. O governador está corretíssimo. O Brasil não tem que ficar mobilizado em torno de pauta de 8/1, de punição de golpista, de anistia, de não sei o quê. Não, o Brasil tem que olhar para frente, tem que continuar caminhando. Isso não quer dizer que as pessoas não devam manifestar, não devam fazer seus pedidos, não devam lutar no judiciário. Mas essa não deve ser uma pauta central. E eu acho que quando o Moraes não toma esses cuidados, ele traz de novo essa pauta para a centralidade, tanto que ontem eu estava discutindo em outro jornal sobre essa mesma pauta. E eu acho que vamos continuar discutindo pelo menos mais uma semana aí sobre, Amanda? Eu acredito que o Gustavo está muito mais preparado em termos de direito que o Alexandre de Moraes para exercer a função de ministro, viu? Mas você sabe, quando ele foi nomeado, houve até protesto dos próprios alunos da faculdade que ele dava aula para... Você se lembra disso? Os alunos de esquerda, Porque ele é um quadro conservador, punitivista, que à época foi muito aplaudido pelo direito, olha a ironia das coisas. Completamente irônico isso, não queria mesmo. Não, o Gustavo está mais do que preparado aqui, muito mais preparado que o Alexandre de Moraes. Quando for o momento da indicação, eu prefiro o senhor que ele, com certeza. E, Mariana, não vou nem me ater à questão da legislação, acho que o Gustavo já explanou muito bem aqui, mas eu quero fazer uma provocação. Eu sempre gosto de trazer para a audiência, pensar isso aqui junto com a gente. O Eduardo, basicamente, aqui a grosso modo, está sendo condenado, está sendo execrado, Então, estão tentando fazer toda essa sistemática para que ele retorne, para que seja preso, enfim. Porque, lá nos Estados Unidos, a sua atuação seria, até fazendo aqui o que a esquerda diz que ele está fazendo, utilizando as palavras do que a esquerda diz que ele está fazendo, porque ele foi tentar se salvar e salvar o próprio pai da prisão. Se for isso, estou usando as palavras da esquerda, não estou dizendo que ele está fazendo isso lá.
E também estaria prejudicando o Brasil, né? A denúncia, o pedido da PGR contra ele seria porque ele está intentando contra o Brasil, trazendo algum tipo de prejuízo. Então, vamos refletir aqui sobre algo que já aconteceu no passado. O problema é o Eduardo se utilizar disso, que a esquerda diz que ele está fazendo, ou o problema é a ação em si? Porque quando a Dilma Rousseff foi pedir ajuda, quando a esquerda foi pedir ajuda internacional contra a prisão do Lula, eu não vi esse tipo de manifestação da justiça, pelo menos eu não me lembro. Se eu estiver errada, vocês estão convidados a me corrigir aqui, não tem problema. A gente está aqui para aprender também. E se tratando da questão de que ele estaria trazendo prejuízo para o Brasil em questão das tarifas, porque ele estaria ali com o Donald Trump ali no ouvido, ó, Trump, vai lá e taxa o Brasil para salvar o meu pai. Eu nem acho que faz sentido isso, mas aqui utilizando mais uma vez, repito, o que a esquerda diz que ele está fazendo. Quando o Lula financiou, segundo a revista Veja, ditaduras, pelo menos gastou 6 bilhões do dinheiro do povo brasileiro, Mariana, daquele mesmo lá que sofre na mão do crime organizado, daquele mesmo lá que levanta de madrugada para pegar um transporte público ruim, lotado, cansado. Quando o Lula desviou dinheiro dessas pessoas para financiar a ditadura, para pegar o seu dinheiro, roubar de você, a Dilma Rousseff, governo dela, 214 milhões desviados da saúde, o que talvez tenha implicado em mortes diretas e indiretas de pessoas pobres no SUS, de pessoas carentes, que dependem do nosso sistema, por que esse tipo de manifestação não aconteceu? O problema é a ação ou é quem comete a ação? Fica a reflexão aí para a nossa audiência. Então, são coisas diversas, né? São coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa é ele se furtar e se furtar a aplicação da justiça e justificar uma citação por edital. Outra coisa é a ação concreta dele, e que não é a narrativa da esquerda. Ele declara especificamente que ele está influenciando o governo Trump, ele e o Paulo Figueiredo, né? O neto de ditador. Eles declaram isso. Que deu anistia, né, para os guerrilheiros em 79. É uma declaração que eles fazem. Então, não é uma narrativa da esquerda e tal. Agora, claro, a gente pode debater a forma como as coisas foram feitas. Por exemplo, Lula fez denúncia em tribunal internacional, buscou a ajuda da comunidade, mas em momento algum ele buscou a aplicação de sanções, ou falou como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que poderia ter um cenário de terra arrasada no Brasil, ameaçar o Brasil com intervenção militar dos Estados Unidos, né? Porque tudo isso foi feito. Então, assim, não é só uma questão de quem faz, mas é do que faz e como faz, né? Ok. Vamos aqui trazer a participação de algumas pessoas. A Lucimar Souza Melo manda mensagem, Paulo Sérgio Elias também mandando bom dia. Obrigada pela participação. Arlete Amélia Ramos manda mensagem também. Cleiton Silva, parabéns pelo programa. Obrigada, Cleiton. Quem mais aqui participando com a gente? Muita gente mandando mensagem, o pessoal vai conversando aqui entre si, entre eles mesmo aqui no bate-papo. Leandro Rodrigues Calaça mandando mensagem também para a gente. Zenilda, obrigada pela participação. Mário Vilela, e é isso. Agora eu já leio a participação de vocês.